Você sabia que os adolescentes passam mais de 3 horas, e muito mais 3 horas muitas vezes, conectados? Esses têm mais de 60% de chance de desenvolver quadros depressivos, infelizmente, né? E o que parece apenas entretenimento pode esconder um vício, né? Um design viciante que às vezes é desenhado especificamente para capturar a nossa atenção, a do jovem e até das crianças também. Para a gente conversar sobre isso, a gente recebe hoje aqui o professor Pedro Weiteli. Ele é publicitário, mestre em linguística aplicada, é pesquisador também dessas novas tecnologias e também especialista em marketing católico. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Letícia. Bom dia, padre. Bom dia para todos que estão assistindo e acompanhando aqui o nosso programa. Vamos começar então falando, né, como que essas redes sociais, né, os algoritmos, né, eles são desenvolvidos justamente para prender a nossa atenção. É interessante. Uma questão importante nisso é um novo mecanismo, né, de rolagem infinita que foi desenvolvida pelo Asa Raskin. Ele até já disse se arrepender de ter desenvolvido isso, porque ele não sabia que ia se tornar esse vício. Eu acho que ele é um dos principais motivos que hoje a gente se prende tanto às telas. Porque tem sempre uma nova surpresa, um desenrolar que a gente não sabe se vai vir algo bom, um susto, algo que vai... uma novidade, então a gente está sempre rolando ali esperando essa próxima novidade. E isso é um fenômeno muito parecido que acontece até mesmo com os caça-níqueis, né? Você não sabe se você vai ganhar ou não e essa expectativa faz com que você continue rolando a tela ali, esperando uma dose de dopamina, que a gente chama, né? Dopamina barata, né? É uma dopamina barata, exato. Esse estímulo que vem ao cérebro, né? Toda vez que a gente tem uma recompensa. E as redes sociais são isso. Seja por uma curtida nova que você recebeu, seja por uma notificação, acaba treinando o nosso cérebro por um experimento muito parecido também que o Skinner fez, um norte-americano, com ratinhos, que toda vez que apertavam a alavanca tinha uma nova recompensa, então cada vez mais eles aprenderam a continuar lá e assim nós estamos hoje. E nesse cenário estudantil, né? Como que a distração digital afeta, sobretudo, estudantes naquela concentração que todo estudante é chamado a ter no ambiente estudantil? Afeta muito, padre, porque a gente tem percebido que o nível de atenção nosso tem diminuído ao longo dos anos. Tem também uma outra pesquisadora, a Glória Mark, que ela vai falar, em 2004, mais ou menos, o nosso tempo de atenção era de 2,5 minutos para a tela, né, para tela. E hoje a gente está falando em 47 segundos. Tem outras pesquisas também da Microsoft que falam sobre tempo de atenção de 8 segundos. Eles até fazem uma brincadeira dizendo que o peixinho dourado tem 9 segundos de foco e a gente só tem 8. A gente está pior que o peixinho dourado. Mas, assim, a questão de muito estímulo faz com que nós nos desconcentremos. Seja por uma notificação nova que chega, como eu mencionei, seja por um toque. Então, de repente, eu estou fazendo uma atividade e eu não consigo me prender a ela. Eu preciso ir ver essa nova notificação e ver isso que está me chamando a atenção. Dentro do ambiente estudantil é a mesma coisa, né? A gente tem os alunos com celular o tempo todo. Agora saiu alguma lei, né, que está proibindo o uso de celulares pelos mais novos, mas no ensino técnico, no ensino universitário, a gente vê muito ainda o uso e a desatenção, na verdade, a atenção em outra coisa, né? Agora, é claro que muitos trabalham com isso e são, digamos assim, têm uma certa dependência porque trabalham com celular, internet e tudo. Para você, qual é o tempo ideal de tela para um ser humano, digamos assim, para que não seja algo nocivo, digamos assim, para as suas capacidades, para o seu dia a dia? O tempo ideal de tela que a gente pode ficar no celular, assim, nessa rolagem infinita, né? Padre, é muito difícil a gente responder categoricamente a essa pergunta com um tempo ideal. Vai depender de cada ser humano que é saudável para ele ou não dentro da sua rotina. Mas eu posso dizer para você que no mundo, por exemplo, nós somos o segundo país que mais está conectado online. Nós ficamos, em média, 9 horas e 9 minutos todos os dias. A gente está atrás só da África do Sul nesse quesito. E aí a gente está falando tanto do mobile, do celular, como conectado em outras plataformas. Desktop para trabalhar, né, o computador para trabalhar, seja às vezes até a Smart TV, de alguma forma a gente está conectado nessa internet das coisas que a gente fala, que a internet está em tudo, né? Então, assim,
Se a gente for olhar para a média global, que é em torno de 6 horas, a gente está bem acima, assim, no quesito. E um outro dado interessante também é que nós somos um dos 5 primeiros no tempo de tela em redes sociais, especificamente. A gente fica 3 horas e 32 minutos online todos os dias. E aí, se você for pensar nisso, padre, cada dia da sua semana, perdão, Da sua vida, né? cada semana da sua vida é um dia dedicado para redes Então, sociais. somente para isso, né? Eu acho bonito bom, que muitas redes sociais, né, mandam uma notificação quando você está muito tempo ali. Até na hora de verdade. dormir, Você desligar. pode até ir lá, colocar, né? Colocar Você isso, tentar ter esse controle, né? Pode ser uma forma também de diminuir. É muito curioso que antes de ser convidado para o programa, eu vinha discutindo isso em sala de aula com os alunos e eu instalei no meu celular. Todo celular tem, seja esses iPhones, seja Android, o que for. Todo celular tem a possibilidade de você instalar algo que acompanhe, né? Às vezes vem até na configuração dele o seu tempo de uso de tela. Então é interessante você procurar saber, dentro do seu modelo, da sua marca, como fazer isso para acompanhar. E eu estou acompanhando e eu estou acima da média também. É difícil, Dê exemplo, né? professor. É difícil. É muito difícil. Trabalho com isso, A né? gente trabalha com isso, Mas e outra coisa também, que assim, hoje em dia a propaganda, assim, ela tá em tudo quanto é lugar. E até que ponto também essas propagandas na rede social que influenciam os jovens? Tem também essa preocupação? Tem. Principalmente eu que trabalho com a formação de publicitários, né, a formação ética deles, a gente trabalha muito essa questão de saber a linguagem adequada para o público adequado. No Brasil, a gente vive uma autorregulamentação da publicidade por um órgão chamado CONAR, né? São um grupo de publicitários que pensam que deve ao ar ou não, ou se algo foi ao ar que infringiu os direitos do consumidor, isso deve sair do ar, né? Muito bem. Mas tem também um marco muito importante se a gente for olhar para os jovens, né? Esse programa está de olho na juventude. Então, em 2014, a resolução 163, né, muito incentivado pela CONANDA, né, que é o órgão que acompanha as crianças e os jovens, basicamente proibiu, né, ela não taxa assim com todas as letras que ela proibiu a publicidade infantil, mas ela limitou muito a questão do uso de publicidade direcionada para o público infantil, principalmente até os 12 anos, que é o que eles entendem como de 12 a 13 anos as crianças, né? E aí a gente vai ter uma série de critérios para não ter publicidade direcionada para a criança como público-alvo, sim para os pais dela como público para consumir. A grande verdade é que isso era muito mais fácil de ser controlado na televisão, no rádio, Hoje né? em dia com influenciador é muito complicado. Agora, né? no digital, nem o CONAR consegue acompanhar, tampouco a CONANDA, porque é muito rápido a velocidade de processamento de dados e novas informações que acontece. Agora, como que a comunicação digital utiliza humor, memes e ironia para mascarar, digamos assim, discursos nocivos que nem sempre o jovem que está ali acompanhando consegue perceber. Né? E aqui eu me identifico demais porque eu gosto de receber meme, né, coisa assim, para deixar, digamos assim, até o dia um pouco descontraído, né? Olha, há uma falta de letramento digital no nosso país. Bem mais que a alfabetização, um letramento digital para entender o que há nas camadas desses memes, né? Uma leitura até que a gente estuda na faculdade, semiótica. O que está por trás da imagem junto com o texto, o que isso representa, qual o significado daquilo dentro de um determinado contexto, né? Então eu acho que nós ainda não somos leitores, e eu não falo nem das crianças, eu falo de todos os brasileiros. Não estamos prontos para fazer essa leitura crítica de tudo o que acontece. E mais do que isso, eu acho que um problema que as redes têm também, os algoritmos, é o seguinte: quando você dá um like em algo que você gosta, quando você curte uma mensagem, que às vezes não é um discurso de ódio, mas é um discurso que flerta ali, daqui a pouco você começa a receber mais daquele conteúdo e fica preso no que nós chamamos também, no outro conceito, que é bolhas digitais. Então você só recebe aquilo né? E aí fica enviesado o seu conteúdo, né? Seja um conteúdo político, seja um conteúdo religioso, você vai ficar enviesado a só aquele tipo de informação. Agora, muitos ganham com isso, né? É o trabalho deles, essa produção desse tipo de conteúdo, né? É importante dizer que existem aspectos
éticos em toda a profissão, né? Não estou aqui também para bater nos publicitários que também representam aqui, mas a gente tenta formar cidadãos preocupados nisso, né? Cidadãos e profissionais preocupados com esse futuro que a gente tem construído, não só nas redes sociais, mas também quando a gente fala de inteligência artificial. O próprio Papa, né, fez a carta agora, né, o padre está concordando aqui, fez a carta agora, a Magnífica Humanitas, é isso, Humanitas, padre? isso, falando a magnífica sobre esse perigo. humanidade. Isso, falando sobre a preocupação que ele tem com o uso das inteligências artificiais, não é mesmo? E tem nomes importantes junto com ele nesse discurso, como, por exemplo, quem está à frente da Anthropic, que é uma das desenvolvedoras que hoje está preocupada com o uso das IAs no mundo. Uma outra preocupação grande que a gente tem também é que são com as fake news. A gente tem aqui o levantamento que apenas 55% dos jovens afirmam saber verificar se uma informação na internet é verdadeira, é falsa. Esse é outro perigo também. Como que nós, enquanto sociedade, né, família, escola, pode ajudar também esses jovens a, de repente, assim, desconfiar daquilo que recebeu da primeira vez, não repassar logo essa mensagem, enfim, essa notícia? Existem alguns campos de pesquisa nesse sentido, algumas universidades públicas oferecem o trabalho de desmentir, vamos dizer assim, né, algumas fake news. Então, no próprio Google da vida, ele pode encontrar a resposta sobre isso. E aí, se aquela notícia é verdadeira ou não, e aí cabe a questão que é perguntar antes de compartilhar. E aí eu vou falar de Paulo Freire, que fala da pedagogia da pergunta. Então, questionar tudo aquilo que a gente está vendo. Eu acho que falta a gente ensinar mais os nossos jovens a serem questionadores antes de compartilhar algo. Isso é algo que a própria LDB, Leis e Diretrizes de Base do Ensino, também prevê como função. Coitados dos nossos professores, tem milhões de funções, mais essa, que é formar o senso crítico para a leitura midiática, né? Então, os professores têm papel nisso, os profissionais de comunicação, a gente não pode se isentar, mas também a família e a igreja, como você colocou aqui na pergunta, de formar cidadãos críticos. Com certeza, né? É fundamental, exatamente, para ter esse olhar crítico em tudo. Exatamente. Pedro, muito obrigado. Deus abençoe, agradeço. com Amém. muita saúde, muita paz e avante nesse seu bonito trabalho de conscientização dos mais jovens. Muito obrigado, padre. Muito obrigado, Letícia. E volte sempre, viu? Aqui a casa é nossa. Amém, obrigado.